Bom dia. Ao meu lado aqui o presidente do Banco Central, Roberto Campos, BNDES Montesano e da Caixa o Pedro Guimarães. Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender às possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. Então, o Banco Central, através do senhor Roberto Campos, vai anunciar daqui a pouco mais uma medida, tendo como parceiros o BNDES, o Ministério da Economia e a FEBRABAN. Basicamente, é um programa de financiamento de 2 meses de salários para pequenas e médias empresas. E depois também, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, tem 2 medidas importantes e mais algumas subsidiárias que vai anunciar também. Um tem a ver com o cheque especial, que vai passar para 2,9% ao mês. Alto ainda, reconheceu, mas até poucos meses essa taxa é de 14% ao mês. E a outra, particularmente me interessa muito, eu agradeço ao Pedro aí, porque é uma dívida de gratidão que eu tenho com as santas casas que existe pelo Brasil. Uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais, a uma taxa de 10% ao ano. Até há pouco tempo era 20%. E quem deve com a taxa de 20% vai ser reestudado esse financiamento para nós adequarmos essa taxa que também é alta ainda, né? E, obviamente, quando eu falo em reconhecimento, porque primeiro Deus e depois aos profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora salvaram a minha vida. Então, passo a palavra agora aqui ao Roberto Campos. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, queria agradecer ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e ao amigo também, presidente do BNDES. O som está ruim? Tá, vamos ver. Quer que eu repita? Tá melhor assim agora? Agora tá? Ok. Então, de novo, agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro, ao amigo e presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao presidente do BNDES, meu amigo Gustavo Montesano. Bom, recentemente nós tivemos uma grande inovação na história de crédito no Brasil, para quem acompanha os dados. Nós tivemos um aumento no volume de mercado de capitais, fez com que grandes empresas tivessem cada vez mais acesso aos mercados de capitais, ou seja, a grande empresa consegue ir direto ao mercado se financiar. Esse é um movimento que começou um ano e se intensificou muito, e abriu espaço no balanço dos bancos para financiar cada vez mais o pequeno e o médio. Esse era um movimento planejado. Nós entendíamos que, à medida que o plano fosse evoluindo, os juros iam cair. Com os juros caindo, as grandes empresas iam ter acesso direto ao mercado e as pequenas e médias empresas, então, iam ser melhor atendidas. Isso significa mais espaço para pequenas e médias empresas, significa mais empregos, mais crescimento e inclusão no mercado de crédito, mais competição. Então, diante disso, nós temos agora o problema do coronavírus. Então, foi muito importante anunciar esse programa que eu vou anunciar agora. Basicamente, é um programa formulado pelo Banco Central, Ministério da Economia e BNDES. Ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas, significa empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões. É um programa que se destina exclusivamente ao financiamento de folhas de pagamento. O programa financia 2 meses de folha de pagamento e o montante será de 20 bilhões por mês. 2 meses, 40 bilhões.
Isso deve beneficiar 1,4 milhões de empresas e 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado. Tá ruim o som? Tenta esse microfone aqui. Tenta aí, quem sabe. Pode falar? Pode falar? Tá melhor agora? Não? Aumenta mais um pouquinho. Aumenta um pouco mais? Só aproveitar a oportunidade aqui, eu peço, por favor, pessoal da SECOM, não é a primeira vez que tem esse problema aqui. Então, eu peço, por favor, a vocês, são profissionais que solucionem esse problema para não passarmos mais por um momento como esse aqui, que é desagradável para todo mundo. E agora? Tá melhor? Tá melhor? Então tá, vamos lá. Bom, eu contei um pouco a história do crédito e a evolução do crédito de grandes empresas para pequenas empresas e como que a carteira de crédito dos bancos de pequenas e médias empresas tem crescido. Falei do problema que nós temos agora e da importância, então, de ter uma linha de crédito, e esse é o programa que nós vamos anunciar hoje. Então, nós vamos anunciar um programa que foi formulado pelo Banco Central, pelo Ministério da Economia e pelo BNDES. Ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para empresas, de pequenas e médias empresas. Isso significa empresas que têm faturamento entre 360 mil e 10 milhões. O programa se destina exclusivamente a financiamento de folhas de pagamento. O programa financia 2 meses de folha de pagamento, 2 meses de folha de pagamento, e o volume é de 20 bilhões. 20 bilhões por mês, 40 bilhões em total, 20 bilhões em cada mês, 2 meses. Bilhões. Isso vai beneficiar 1,4 milhões de empresas, 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado a 2 salários mínimos. O que significa isso? Quem ganha 1 salário mínimo continua ganhando 1 mínimo. Quem ganha 2 mínimos vai ganhar 2 mínimos. Quem ganha 3 passa a ganhar 2 mínimos. Ok? Então o limite é 2 salários mínimos. Dos 20 bi, 17 bi são financiamento do Tesouro. E depois, talvez o Gustavo explique como vai ser operacionalizado via BNDES. Mas então é importante entender que dos 20 bilhões, 17 bilhões são do Tesouro e 3 bilhões são dos bancos, da Associação de Bancos, da FEBRABAN. Então, tem uma divisão de riscos de 85% para o governo e 15% para o setor bancário. Ok? São operações com 0 de spread. O que significa isso? Vai ser repassado exatamente a taxa de juros, que é 3,75. Vale lembrar que empresas pequenas e médias, em geral, têm uma taxa de captação acima de 20%. Nós estamos falando de uma taxa de 3,75, ok? Ao ano. São 6 meses de carência e 36 meses para o pagamento. Como eu disse, vai ser operacionalizado por um fundo do BNDES. Toda empresa que aceitar essa linha de financiamento não pode demitir o funcionário por 2 meses. Porque senão faria sentido um programa de folha de pagamento onde o funcionário não existe mais. O dinheiro vai direto para as folhas de pagamento. Então, a empresa fecha o contrato com o banco, mas o dinheiro vai direto para o funcionário. O dinheiro vai cair direto no CPF do funcionário. Ok? Então, é um programa que o dinheiro sai do sistema e vai direto para o funcionário. A empresa fica só com a dívida. A gente fez questão de ter certeza que o dinheiro vai direto para o funcionário. Então, esse é o programa que nós queríamos anunciar hoje. Eu acho que é um programa que vai ajudar muito pequenas e médias empresas, que é um setor que emprega muito, que tem crescido muito, que tem ajudado a desenvolver o país. Nós entendemos que esse é um programa que está em linha com o que o governo tem anunciado. E estamos aí à disposição para responder maiores perguntas. Eu vou aproveitar para fazer 2 pequenos anúncios também. Um é um programa que eu já tinha anunciado, que é a possibilidade do Banco Central poder financiar bancos usando crédito como colateral. A gente tinha feito via um instrumento financeiro que chamava debenture, e agora, a partir da semana que vem, nós vamos também operacionalizar via letra de financeira. O que significa isso? Que o banco que tiver uma carteira de crédito e precisar liquidez, ele vai colocar essa carteira de crédito num fundo e o Banco Central vai dar dinheiro para ele via esse fundo. E, por último, eu queria anunciar muito rapidamente que está em elaboração uma medida onde o Banco Central vai poder ter o poder de comprar créditos diretamente, como o Banco Central americano e como alguns outros bancos centrais no mundo. Hoje em dia, o Banco Central brasileiro não tem essa capacidade. O máximo que ele pode fazer é injetar liquidez no sistema.
Obviamente, numa situação conturbada como a que nós estamos, nem sempre a liquidez chega na ponta final. Então, nós também estamos em elaboração, está em elaboração também um estudo e precisa de uma PEC para que o Banco Central tenha o poder de comprar crédito diretamente. É só isso, muito obrigado. Ele vai ficar aberto a perguntas por parte dos senhores depois. Queria agora convidar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para falar uma coisa que interessa a todos, né? É o cheque especial a 2,9% ao mês, bem como uma linha de crédito para Santas Casas de 10%. Porque é assunto importante também, é o segundo, tem a ver com saúde. Por coincidência, uma dessas salvou a minha vida há 2 anos, que foi a Santa Casa do Juiz de Fora. Então, com a palavra aqui, o nosso prezado presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Obrigado, presidente. Nós temos na Caixa Econômica, nós já ofertamos 111 bilhões de reais de crédito. Ontem nós anunciamos com o presidente mais 33 bilhões de reais. E desse total de 111, nós já emprestamos mais de 20 bilhões de reais. Então, em uma semana, mais de 20 bilhões de reais já foram emprestados pela Caixa Econômica Federal. Um ponto importante, como o presidente reforçou, é que nós reduzimos e estamos reduzindo todas as linhas de crédito, sem exceção. Todas as linhas de crédito terão taxas reduzidas. Por quê? Porque se as pessoas não tiverem crédito mais barato, não vai adiantar. Então, o cheque especial, que ninguém poderia admitir ser cobrado 14% ao mês, num país com 3% de inflação ao ano, foi reduzido várias vezes e ontem chegou a 2,9% ao mês. É caro, nós queremos reduzir mais, mas a Caixa faz matematicamente, porque senão acontece o que aconteceu há 10 anos, que ela vai precisar de dinheiro do Tesouro. Então, com o presidente Bolsonaro, com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, e comigo, os vice-presidentes, isso não vai acontecer. Um outro ponto importante, então nós reduzimos cheque especial, rotativo do cartão de crédito. O que é o rotativo do cartão de crédito? Quando você tem um problema, não consegue pagar o seu cartão, você vai pagar em 3 anos, 36 meses. Esta taxa até ontem estava em 7,7% ao mês. Foi também para 2,9% ao mês. O que significa? Que a população em geral vai ter mais dinheiro sobrando para poder pagar as suas contas. Outro ponto importante é essa oferta de crédito para as Santas Casas, 5 bilhões de reais. Basicamente, toda oferta é feita pela Caixa Econômica Federal. Nós reduzimos de 20% para 10% ao ano. Ainda está caro, provavelmente vamos reduzir mais. E mais 2 pontos, para falar pouco, muito importantes. Crédito imobiliário. Nós já fizemos pelo celular, 800 mil famílias puderam pedir para não pagar, postergar pelos próximos 2 meses, e ontem nós anunciamos 3 meses. É importante que o Roberto já permite que durante 6 meses não se cobre. Provavelmente, eu já estou adiantando, se a crise se intensificar, nós vamos continuar postergando. Então, ontem anunciamos que 3 meses em todas as linhas de crédito você não precisa pagar, você vai ter este saldo a pagar depois, mas se a crise se intensificar, faremos para 4, para 5 e até 6 meses. O banco de todos os brasileiros sempre vai ajudar todos, em especial os mais humildes. E o último ponto, porque senão a gente fala muito aqui, é importante todos falarmos, é que a Caixa Econômica Federal vai fazer isso. Eu estava conversando com o ministro Paulo Guedes, o meu chefe, o presidente da República, que coordenou este pagamento social dos R$600. O que é importante?
precisa ainda da aprovação do Senado e precisa um decreto que o presidente está coordenando com o ministro Paulo Guedes para que a Caixa possa pagar. Então, hoje, se a população for receber os R$600, não vai conseguir receber, porque o Senado tem que aprovar e porque tem que ter o decreto. Mas a Caixa, como sempre, realizará pelas agências, pelos lotéricos, pelos correspondentes e pelo celular, a grande maioria desse pagamento.